Agora eu vou explicar a atividade 2 da apostila São Paulo faz escola. Bom, aqui vocês vão ter que ler alguns textos, que são algumas notícias, ok? Então, o texto 1, uma notícia do site Tribuna da Informação, jovem brasileiro imerso na realidade das fake news, que parece ser a capa de um jornal, né? Texto 2, jovem brasileiro imerso na realidade das fake news, que aí no caso vai ser o texto a respeito dessa manchete que estava aqui, que é de um jornal impresso. Texto 3, que vem de um site, olha aqui, Jornal do Vilarejo, Impacto das Fake News. E aí vem a atividade 3, tá? Estrutura do gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando de texto, porque é o seguinte, nós temos vários gêneros textuais, vários tipos diferentes de texto. Então, o poema é um gênero, o bilhete é outro gênero, a notícia, a carta, tudo isso, todos esses tipos de texto a gente chama de gênero textual, tá bom? Então, a primeira pergunta. A partir da leitura das notícias, responda. Com base no texto 2, responda às perguntas que compõem o lead. Lembrem-se, lead é o primeiro, né, os primeiros parágrafos ali de uma notícia. E esse lead, ele vai responder algumas perguntas importantes a respeito da notícia. Quais perguntas são essas? O que aconteceu? Com quem? Quando? Como e onde? Então, vocês vão ler o texto 2 e vão responder essas perguntas. O que, quem, quando, como e onde aconteceu. 2. Tendo como base o texto 3 agora, tá? Que é este texto aqui. Vocês vão responder sobre o texto 3. Quem produziu o texto? Olha só. Aqui, vamos ver se está no início ou no final. Olha aqui, pessoal, a fonte. Cristiane Aparecida Nunes, Fabrício Christian Proença, nananã, tem vários nomes aqui de quem produziu esse texto. Qual foi o objetivo? Por que eles produziram este texto? O objetivo deles era o quê? Era vender alguma coisa? Era conscientizar alguém? Era dar uma notícia? Qual era o objetivo? Quando foi produzido, logo no início ele fala que a data, olha, Catanduva, 11 de outubro de 2019, tá? Onde foi publicado, divulgado, olha lá no site onde ele foi divulgado, em qual jornal, em qual site, quem é o público potencial. Depois de você ler todas essas informações, quem é o público? Quem você acha que vai ler este texto? Eles fizeram esse texto para quem, para onde, qual cidade, quais pessoas, tá? 3. Das manchetes apresentadas nos textos 2 e 3, qual despertou mais o seu interesse? Por quê? E justifique a sua resposta. Você vai ver as manchetes, que são os títulos, lembra? A manchete é o título que vem em letras grandes. Então, dos textos 2 e 3, qual a manchete você mais gostou? Qual que você mais teve vontade de ler e por quê? Ah, é porque esse me deixou mais curioso, porque esse foi mais interessante para mim. Dê a sua opinião, o que você acha, tá? 4. A linguagem utilizada pelos jornais segue o registro formal da língua. Em outros vídeos eu já falei a respeito dessa linguagem formal e informal. Linguagem formal é uma linguagem clara, sem gírias, sem expressões características, às vezes, de um grupo social. É uma linguagem que qualquer pessoa, desde um adolescente como vocês, como uma senhora igual a minha avó, se pegar esse texto, vai entender. Porque é um texto claro, com uma linguagem que todos conseguem entender, sem muitas gírias, tá? E não é como se fosse uma conversa entre amigos. Uma linguagem séria. No texto Impactos da Fake News, que é o texto 3, encontramos registros do uso da linguagem informal, coloquial e linguagem formal. Exemplifique no quadro abaixo. Então é o seguinte, linguagem formal, como eu já falei, é uma linguagem séria, sem gírias, mais
pautada, assim, muito mais clara. Enquanto a linguagem informal, coloquial, é aquela linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos. É como se quem está escrevendo o texto fosse uma pessoa muito próxima da gente, igual essa conversa que a gente está tendo aqui. Parece uma conversa informal, né? Eu não preciso ficar utilizando muitas linguagens rebuscadas e expressões difíceis. Então, esse exercício 4 ele já está afirmando que no texto 3 nós temos exemplos de linguagem formal e de linguagem informal, linguagem coloquial. Coloque exemplos aqui nas tabelas, nas colunas, tá bom? 5. Em quais outros meios de circulação, suporte, podem ser veiculadas as notícias que você leu? Então, essas notícias elas foram lá veiculadas no jornal impresso, no site. Onde mais será que a gente poderia ver uma notícia como essa? Onde que a gente poderia colocar, publicar? 6. No texto 3 aparece o termo SIC. Pelo contexto, o que essa expressão significa e a que ele se refere. Gente, pesquisem no Google o que significa SIC. Põe assim, ó. O que significa SIC? Assim, com S, tá? Ó, se intercala numa citação, é essa para indicar que o texto original está reproduzido exatamente, por errado ou estranho que possa parecer. Então, o que acontece? Quando a gente coloca SIC, quer dizer segundo informações colhidas. E o que isso significa? Se alguém disse uma informação que parece que está errada, né, que está escrita de maneira errada, que foi falado de maneira errada, mas eu preciso reproduzir exatamente como essa pessoa disse, eu coloco desse jeito errado e para deixar claro que não sou eu que estou escrevendo errado, não sou eu que estou dizendo isso, eu coloco esse SIC, segundo informações colhidas, tá? Então, segundo quem me disse desse jeito, não fui eu. É uma maneira da gente conseguir separar as ideias e pensamentos do autor do texto e do entrevistado, no caso aí da notícia, tá bom? 7. Analise a notícia e preencha o quadro. Qual é o fato relatado no texto 2 e no texto 3? Se esse fato é relevante e por quê? Então, qual que é o fato do texto 2? Ele é relevante? Por que que ele é relevante? Qual que é o fato do texto 3? Ele é relevante? Por quê? E quem que é o público-alvo do texto 2? Quem que é o público-alvo do texto 3? Por exemplo, eu estou fazendo esses vídeos. O meu público-alvo são vocês, estudantes do 7º ano da Escola Darcy Ribeiro. Vocês são o meu público-alvo. Quem fez a notícia também teve um público-alvo. Teve alguém que eles imaginaram que ia ler essas notícias. E qual é então esse público? Lendo os textos, provavelmente vocês já vão descobrir qual é o público-alvo de cada um desses textos, ok? A gente se vê no próximo vídeo.